tudo bem? Esse é mais um Fiberglass de 2 ao 5. 2 a 5 mil reais, tá, gente? Pera aí, deixa eu consertar essa câmera que parece que tá errada. Isso. 2 a 5 mil reais, gente, Fiberglass. O tema de hoje é como fazer com que a construção me leve do 2 ao 5, tá? Eu sou Jeane Silva, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Fiberglass, tá? E o benefício aqui hoje é tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito da construção da unha de fibra de vidro, tá? Lembrando, gente, que eu não tenho muita técnica com respeito a vídeos e tal, mas eu espero que esteja sendo de muito valia para vocês, tá? Tem um link lá no Instagram a respeito, indo já para o YouTube. Eu espero que vocês gostem, curtam os meus vídeos, tá? Deixe todos os comentários que vocês quiserem e puderem lá, que a gente vai responder tudinho, tá bom? Então, tirando toda a dúvida de vocês a respeito de construção de unha, como construir uma unha legal na fibra. Jeane, como que eu faço para construir uma unha onde que não tenha trinca, onde que não tenha quebra, onde que não faça dente? A gente vai falar tudo sobre isso, construção de unha, hoje nesse vídeo, tá? A primeira pergunta: primeiramente, como é exatamente uma construção de unha na fibra de vidro? Gente, primeira coisa, quando se trata de fibra de vidro, antes da gente começar o alongamento, a gente faz a preparação dessa fibra, tá? Então a gente vai fazer a abertura dela, porque ela vem bem, todo mundo juntinho. Então a gente vai fazer a abertura dela para que ela se adapte legal na unha, tá? Feito isso, a cliente chegou, você vai fazer ali a preparação da lâmina para receber esse alongamento. Então você prepara, né? Você faz ali os antissépticos, os adesivadores e tal, o produto que você já está acostumada a usar. E aí você vem, passa uma camada fininha de gel para fazer a aderência dessa fibra. Gente, esse é um momento crucial. Você faz a aderência dessa fibra e você olha certinho os lados, os cantos. Ali é que se tiver algum problema é que vai dar, tá? Geralmente é nos cantos. Então você vai abrir por toda a lâmina. A gente sabe que se no caso fosse ser feita de unha ruída, a gente tem que fazer uma construção primeiro, antes de aplicar essa fibra, tá? Pra poder dar joia, pra poder ficar ótimo. Mas nas unhas normais você vai fazer a aderência dela, abrir ela direitinho por cima da lâmina e depois você vai fazer a pré-curvatura dessa fibra. Jeane, como que eu faço a pré-curvatura da fibra? Primeira coisa, conhecer seu produto, tá, gente? Quantos segundos ele leva pra curvatura? Tem vídeo no canal sobre isso, sobre material para você usar, como escolher esse material, como conhecer esse material. Então vamos lá, você vai pegar e vai molhar, passar bem todas as cerdas ali dessa fibra, deixar bem molhadinho. Colocou para curar os segundos necessários lá, você vai, tem gente que pinça, você vai usar a sua pinça ali, pinçou, ou você vai vir fazer com a sua própria mão. Eu uso as duas formas, tanto pinço quanto uso a minha própria mão para fazer essa pré-curvatura. Estando perfeitinho, eu vou só tirar o encontro da fibra com a unha ali, para não ficar marcação, para não aparecer no seu alongamento. Eu tirei essa marcação, então eu lixo corretamente já no formato e tamanho que eu vou deixar, tá? Gente, isso vai ajudar vocês demais. Quando você já deixa a unha no jeitinho, no formato e no tamanho que você vai ficar com ela, já te ajuda demais. Diminui seu tempo. Então, uma dica legal para vocês é vocês já deixarem tudo certinho. Lembrando que a fibra, gente, a gente faz o recorte de acordo com o formato que a pessoa vai usar. Se for almond, se for estilete, eu já corto, já deixo mais ou menos no jeito ali para poder vir com o pré-lixamento, tá? Então,
fazer uma construção de fibra topzera. O que não é uma construção? Gente, não é uma construção você não aderir essa fibra corretamente na unha, isso vai dar um descolamento, isso vai gerar uma bolha e vai infiltrar. Se você construir ali por cima, vai acabar infiltrando. Então, tem que tomar muito cuidado com a aplicação correta do material, tá? Na minha opinião, na sua opinião, a construção, por que a construção é tão importante? Gente, na minha opinião, a construção é extremamente importante. É dela que vai vir a decoração, é depois dela que vai vir ponto de tensão e isso vai te ajudar demais. Quando a sua construção está perfeita, isso vai te ajudar demais. Você tem que tomar muito cuidado com isso, observar. Gente, tem outra coisa aqui. Quando você vai lixar, fazer o pré-lixamento para receber a decoração e para fazer o seu ponto de tensão. Observar quando você for lixar o canto, ali a área de estresse da unha. Quando você lixa ali, você tira, a unha vai quebrar. Então você tem que tomar muito cuidado com esse ponto zero da unha, tá? Questão de aplicação dessa fibra, eu sempre aplico acima do ponto zero. Eu, Jeane, sempre aplico acima do ponto zero. Por quê? Porque porventura ela não forme dente ali naquele canto, entende? Ela não forme aqueles buraquinhos que a gente está acostumado a ver que leva a trinca, tá? Então, quando você faz essa construção perfeita, então ali você pode colocar tudo em cima que vai dar super certo, tá, gente? Construção de unha de fibra é assim como uma construção de uma casa. Se essa construção não tá perfeita, se essa base para receber reboco, para receber pintura, para receber quadro na parede não tá boa, o que acontece? Tudo isso também não vai ficar legal. A pintura não vai ficar boa, o reboco não vai ficar bom, a massa corrida não vai aderir corretamente. Então você tem que tomar muito cuidado com a questão da construção, a base que você quer no seu alongamento. Então eu quero uma base segura, um esqueleto seguro no meu alongamento. Assim como o corpo humano precisa de um esqueleto forte e saudável para manter o ser humano de pé. Então, o meu esqueleto tem que estar bem corretinho, correto? Tem que estar bem certinho. Isso vai fazer com que seu alongamento dure mais tempo, fique ali os 30 dias bonitinho, que é tudo que as nossas clientes querem. Alongamento duradouro, tá bom? Esse meio torto aqui. Peraí. Isso. Outra coisa. Vamos falar aqui quanto tempo é economizado quando você faz uma boa construção. Muito tempo é economizado, gente, quando você faz uma boa construção. Você evita quebra, você evita unha na manutenção quebrada, você evita ter que colocar a unha antes da manutenção, porque se quebra, o seu cliente vai voltar, ele quer, né, se ele gosta de alongamento, ele quer que você continue com esse alongamento. Então, você construir uma unha perfeita vai te levar a um alongamento duradouro, tá? É lógico que o alongamento não é só construção, mas ele é uma parte primordial do alongamento, tá? Então, eu prezo muito com a questão da construção da unha para ela durar bastante tempo mesmo. Inclusive, gente, eu vou falar aqui sobre a minha mesa para vocês. Na minha mesa eu tenho muitas clientes de unhas ruídas. E a gente sabe que a cliente de unha ruída, independente se é alongamento ou não, a mão tá sempre indo à boca. Então, quando isso acontece, quando ela leva muito a mão na boca, a saliva, gente, ela é muito corrosiva. Então ali ela pode gerar infiltração. Se no canto daquela unha tiver um dente formado, ela vai cutucar aquele canto até ela quebrar aquele canto. Então, tipo assim, eu acho construir essa unha de forma bem certinha, bem minuciosa, prestar bastante atenção mesmo a cada um dos dedos, vai fazer com que seu cliente fidelize, vai fazer com que seu cliente
fique. Porque assim como eu falei pra vocês, a questão da casa precisa de uma construção, uma base perfeita, um alongamento precisa de um esqueleto perfeito para dar certo, para continuar, para não ter quebra. Então é muito importante você observar direitinho cada situação, conhecer ali seu produto, aplicar corretamente conforme ele é designado para aquilo ali e usar ali de tudo que você tiver direito, usar de lixamento técnico, usar de tudo, entendeu? Para poder ter um alongamento duradouro, certo? Então, quando você faz isso, quando você constrói uma unha perfeita, você economiza tempo. E tempo é dinheiro, já dizia minha avó. Já dizia minha avó que tempo é dinheiro, gente. Realmente, na nossa profissão, tempo é dinheiro. Quanto mais você deixar a sua fibra preparada antes do seu cliente chegar, quanto mais você estuda cada lâmina, cada forma de lâmina, cada formato, mais rápido você faz essa aplicação, mais perfeito vai ficando essa aplicação, tá? Então, observar mesmo, estudar mesmo, porque hoje essa área é uma área de muito estudo, tá, gente? Não é só de decoração, não, mas é questão de conhecer mesmo a estrutura da unha da sua cliente, tá bom? Qual é o pecado que as pessoas mais cometem com relação à construção? Então, um pecado, gente, que as pessoas cometem muito é não abrir corretamente essa fibra. Quando você não abre corretamente essa fibra, o que acontece? Acontece que ela tem quebra, acontece que ela tem trinca. Acontece que quando eu pinço, ela pode quebrar. Então, tudo isso é na hora da construção desse esqueleto. Você tem que focar direitinho na construção desse esqueleto para dar certo, tá bom? Gente, o que eu vou dizer para vocês a respeito de esqueleto? De forma que fique bem claro, que vocês entendam mesmo. O esqueleto da unha, ela é como se fosse o alicerce da casa. É ela que segura tudo que vem ali em cima, tá? Quando esse alicerce, vamos supor, de um prédio, ele não tá bem feito, o que acontece com o prédio? Ele cai. Ele não se sustenta. Então, quando você vai ali, mesmo que você estude, mesmo que leve tempo, você consiga chegar numa construção perfeita, isso vai fazer com que você entregue um alongamento também perfeito, seguindo os parâmetros ali de lixamento e tal, e de decoração que a gente já falou aqui também no canal, tá? Então, fazendo essa junção, você consegue entregar um serviço perfeito, tá? Vamos assim por partes, vamos por coisas de cada vez. Foca nessa construção primeiro, foca como fazer essa construção perfeita, estuda de como você vai fazer essa construção perfeita e vai passando para as próximas fases, que tudo vai ficar perfeito. Eu tô falando já por experiência própria, gente, porque quando eu ingressei na fibra, no mundo fibra de vidro, que foi assim que revolucionou mesmo a minha carreira, quando eu ingressei nesse mundo, eu peguei muito com questão de construção desse alongamento. Por quê? Eu não focava muito nessa construção. Eu não olhava muito assim essa área de estresse, o ponto zero. O que é o ponto zero? Gente, ponto zero é a quininha aqui onde que termina a sua unha. É onde que a gente faz o encaixe do molde e é onde que a gente tem que colocar a fibra ali. Por quê? Porque ali é onde que está a nossa área de estresse. Então ali vai realmente quebrar se ela não tiver construída corretamente, entendeu? Então você vai abrir essa fibra o máximo que você conseguir, você vai umedecer bastante o máximo que você conseguir. Gente, você vai colocar a fibra para curar mesmo na cabine quando ela estiver completamente molhada e aderida na lâmina da sua cliente, na unha da sua cliente. Então, quando você olhar isso, que ela está completamente coladinha ali certinho, bonitinha nos quatro cantos, você
vai conseguir uma melhor construção, tá? Depois vindo aí a pré-curvatura, vai ficar perfeita a sua unha. Gente, é porque eu tô sem aqui agora, eu queria mostrar pra vocês uma presilhinha, ela é em acrílico coloridinho, acho que depois eu vou deixar uma fotinho aqui dela pra vocês, nos comentários mesmo, pra vocês olharem. É uma presilha em acrílico, você vai colocar ela por baixo, tá, gente, aqui, de jeito que pressione um pouquinho pra abrir as bochechinhas mesmo do dedo, tá vendo? Igual a minha mão, bem gordinha. Então ela vai abrir aqui, ó, tá? Abrindo, você vai conseguir aplicar essa fibra corretamente, tá? Então, assim, isso me ajudou bastante, tá? Com a questão de unha ruída. Eu sempre abro com essa presilha e dá certinho mesmo, tá? Dá super certo. Vamos aqui para a próxima pergunta. A construção influencia na decoração? Como? Gente, a construção influencia demais na decoração. Por quê? Se você constrói, se você põe esse esqueleto o mais perto do perfeito possível, você pode vir com essa decoração encapsular, você vai lixar e não vai arrancar essa decoração. Quando você constrói tem um esqueleto muito grosso, muito alto, que você não usa de fazer o pré-lixamento, quando você colocar essa decoração e você for lixar, você vai arrancar a sua decoração quando você for fazer o seu lixamento técnico. Então você tem que focar demais nessa construção. Gente, a construção perfeita é aquela que tá com as laterais todinha fechada. Você não sabe onde que começa a unha da cliente, onde que é alongamento. E que tem a curvatura correta. Jeane, por que eu preciso de uma curvatura? A curvatura é uma parte essencial da durabilidade desse alongamento. É a curvatura que ali bonitinha durante os 30 dias vai evitar quebra, vai evitar baque ali no ponto de estresse, no ponto zero, vai evitar muita coisa. Então, essa curvatura, tem gente que não gosta da unha muito acentuada a curvatura, mas requer sim uma curvatura. Então, na minha mesa, eu sempre falo para as minhas clientes, mesmo quando elas falam, eu não gosto de unha muito curvada. Sim, a gente curva menos. Mas a curvatura em si, ela é de extrema necessidade. Você tem que usar, sim, a curvatura. Quando eu iniciei nessa carreira de nail design, eu achava que a curvatura era mais uma questão de estética. Com o tempo de estudo, eu vim ver que a curvatura não é só estética, gente. A curvatura é questão de durabilidade do seu alongamento. É ela que ajuda, junto com outros parâmetros, o seu alongamento durar mais tempo. Então, há necessidade, sim, da curvatura. Não precisa ser tão fechada, tão acentuada, mas há necessidade de curvatura. Então, você fazendo a curvatura bonitinho, a aplicação direitinho, se você acha que esse esqueleto está um pouco grosso, se você acha que você passou gel demais, faça um pré-lixamento. Lixe o encontro da fibra com a lâmina para tirar aquele relevo mesmo, não ficar... ele acaba ficando feio no alongamento. Então, você vai tirar esse relevo, você vai olhar ali certinho o ponto de estresse mesmo, o ponto zero dessa unha, tá? Você vai olhar, lixa devagar, gente. Não precisa lixar correndo, não. Você lixa devagar, tira o pó, olha como que ficou os cantos, dá mais uma lixadinha onde que houver necessidade e pronto. Não pode retirar o produto do ponto zero, gente. Então, por isso que eu tô falando com vocês. Como assim? Eu hoje já tenho mais ou menos uma base, mas quando eu não tinha, eu já tirei várias vezes e ficava sempre um dente ali. Então, eu comecei a lixar devagar, tirar o pozinho, dar uma olhadinha, às vezes até jogava ali um prep pra mim dar uma olhadinha
evidenciar melhor esse ponto zero e deu super certo. Isso foi fazendo com que como eu treinei bastante, foi fazendo com que eu tivesse um esqueleto muito bom, tá bom? Então, é isso mesmo. Então, influencia demais na decoração esse esqueleto. Se você quer não retirar sua decoração, foque no esqueleto. E também na hora que você for encapsular, foque em passar gel por toda a extremidade. Lembrando, gente, que antes eu pinçava, fui lá, fiz meu ponto de tensão e vim e fui pinçar para colocar a presilha. Eu só pinçava a borda livre. Depois eu vim notar que se eu pinçasse um pouco mais para cima, e isso eu não vi em curso nenhum que eu fiz, gente, eu fui ver que se eu pinçasse um pouco mais para cima, ia curvar também, ajudar um pouco na curvatura da unha da minha cliente, ia fazer com que ficasse mais retilíneo, de acordo aqui com a cutícula da minha cliente, de acordo com o nascer da unha dela. Então eu vim ali certinho lixando e minha unha acabou ficando retinha, bonitinha. Eu falei, olha, é legal, vou continuar usando. E isso levou com que o meu alongamento ficasse muito bonito e assimétrico. Então, se ajudar vocês também, vai essa dica aí, tá bom? Como que foi pra mim quando eu comecei com essa questão de construção de unha? Como eu falei pra vocês, gente, não foi fácil não, tá? Porque assim, a gente pega algumas coisas no curso e o resto é na prática mesmo, tá? É no doído mesmo. Você tem que procurar um curso muito completo pra você sair de lá sabendo um pouco de cada coisa, tá? Mas assim, de início, como o curso que eu fiz, ele não abrangeu muito essas coisas, foi muito superficial mesmo, eu penei um pouco, tá? Foi um pouco difícil, porque se você não tem assim uma base, como que você vai fazer aquela coisa? Então, eu tive que estudar bastante, procurei outras amigas da área e conversando, eu consegui chegar a essa construção que eu tenho hoje, tá? Mas não é fácil não, tá bom? Então depende muito de você, da sua boa vontade, do seu bem querer pra você continuar, tá? Descrever aqui algumas objeções que a pessoa tem quanto à construção da unha de fibra. Gente, por que a pessoa hoje, quando a pessoa vai começar a fazer a unha de fibra, ela acha que o mais difícil é a construção? Porque tem aplicação, tem que abrir a fibra, ela acha que isso tudo dura muito tempo. Então, quando você consegue fazer isso com clareza, você otimiza esse tempo. Então, uma das maiores objeções com relação à fibra de vidro, tanto construção quanto decoração e tal, é o tempo. As pessoas acham que a fibra de vidro demora demais. Mas quando você usa dessa artimanha de abrir fibra antes de você aplicar lá na unha da cliente, quando a cliente chegou, já a sua fibra está abertinha ali. Quando você usa essa artimanha, otimizou o tempo. Quando você usa materiais corretos, materiais legais, materiais que não vão te dar dor de cabeça, otimizou o tempo. Quando você consegue fazer uma curvatura sem muito material, você controla esse produto, não vai precisar de pré-lixamento, otimizou o tempo. Então, assim, é muito, muito prático. É mais prático e aí você vai treinando que você vai otimizar todo esse tempo seu, tá? Então, assim, com relação à construção da unha de fibra, tem gente que fala que a unha de fibra, na hora de aplicar ali, de fazer a aderência na fibra da lâmina, demora demais. Porque ele faz de um lado, do outro lado a fibra bagunça, e aí ele vai consertar aquele outro lado, do outro bagunça. Gente, isso é muito fácil de resolver. É só você abrir a fibra corretamente. Quanto mais você trabalha essa fibra, mais ela abre bastante, mais você vai conseguir aplicar sem precisar ficar muito mexendo nela. Você colocou ela lá, ela chupou o gelzinho que tá lá na unha, ela aderiu àquele gel, ela unificou com aquele gel
Agora, se você tá precisando mexer muito nela, virando ela muito pra lá, muito pra cá, sambando ela muito em cima da unha da sua cliente, é porque ela não tá aberta corretamente. Então, assim, você tem que observar. Se você tá fazendo muito isso, é porque você não abriu ela corretamente. Então, o que eu falei lá atrás? Antes da cliente chegar, você vai abrir a sua fibra, tá? Tem um método da Lara de fibra selada, tá? Às vezes eu uso, às vezes não, depende muito, sabe? Mas eu gosto muito de abrir ali, cuidar da minha fibra bem bonitinho pra ela, quando a cliente chegar, eu faço a aderência dela ali rapidinho, faço curvatura e já parto pra decoração. Então, assim, é observar isso aí mesmo, tá? Pra otimizar tempo, pra tudo isso, tá? 3 motivos por que os iniciantes sofrem tanto em não saber fazer a construção correta. Ô, gente, é sofrimento mesmo, tá? Você já imaginou, você aprende uma técnica e você não consegue colocar ela em prática? É assim que acontece quando a pessoa tenta fazer uma unha de fibra. Mesmo tendo a técnica, parece que nada tá dando certo. Gente, isso é uma questão mesmo de treino, tá? Não tem fórmula mágica pra você já chegar. Tem gente que tem uma habilidade de aprender as coisas assim surreal. Então vai sair de lá já sabendo aplicar corretamente essa fibra, fazer curvatura correta, fazer esse esqueleto perfeito. Mas tem gente que não, que vai requerer assim, um pouco mais de treino. Então, iniciante sofre muito com essa questão aí. Quando você estuda mesmo ali cada lâmina, cada formato de unha, dá super certo. Dá super certo, gente. Questão do estudo das lâminas, de como aplicar na unha ruída e tal, te ajuda muito, tá? Foi uma coisa que me ajudou demais. Foi buscar o conhecimento. Ir atrás desse conhecimento. Me ajudou muito, tá? Assim como uma professora, um médico nunca para de estudar, um nail design também nunca para de estudar. Ele tá sempre procurando melhoria, informação. A unha hoje, ela tem muito estudo. Eu tenho que conhecer muito a lâmina, o corpo humano mesmo, muito a lâmina da minha cliente para fazer essa aplicação. Então eu acho vantajoso, eu acho legal você correr atrás do conhecimento e treinar, colocar esse conhecimento em prática, tá? Eu acho que dá super certo, é super válido e vai te levar a um 2, um 5, assim. Explicar aqui um jeito errado de fazer uma construção da unha de fibra. Gente, eu falei lá atrás pra vocês que se você não aderir corretamente essa fibra na sua unha, quando você for fazer a curvatura, o dente vai ficar formado, então a construção não ficou perfeita. Aí uma vez eu escutei uma amiga da área mesmo, que trabalha também, falando comigo que quando forma esse dente, ela coloca um pouquinho de gel, uma perolazinha bem minúscula e tampa esse buraquinho. Eu fiquei assim... Comigo nunca deu certo, não. Então eu prezo muito por fazer a forma correta, porque pra mim não deu certo, entendeu? Então eu tento mesmo fazer o mais correto possível, tá? Pra dar super certo. Então eu procurei mesmo aprender como que eu faço pra cobrir essa unha toda de jeito que não forme dente. Então foi mesmo colocar um pouco acima desse ponto zero. Quando eu coloquei um pouco acima do ponto zero, deu super certo. E a unha abraçou a lâmina completamente a fibra, tá? Então, eu achei super legal, tá? Explicar um jeito certo para fazer uma boa construção. Gente, se eu aderir corretamente a fibra na unha, se eu fui lá, coloquei meu gelzinho para fazer a curvatura, curvei e deu certinho. Tá perfeito, gente. Eu vou lá e faço meu pré-lixamento, se precisar, se não também,
você pode já partir para decoração, mas se precisar, eu faço um pré-lixamento ali. Tomar muito, mas muito cuidado com essa área de estresse, não ficar muito lixando ali, metendo lixo ali dentro, porque ela vai quebrar, é muito fininho, né, a nossa construção, ela vai quebrar e vai te dar um pouquinho de dor de cabeça, vai ter que pôr mais um pouquinho de fibra ali, tá? E se você passar batido por isso, pode ser que a sua cliente quebre a unha com facilidade, tá? Então é a forma correta, tá? Um pequeno passo para você vencer esse obstáculo agora é estudo e treino, tá, gente? Eu não me canso de falar para vocês que o treino vai te levar à perfeição e vai te levar à perfeição, sim. A maioria das nail designs, as melhores nail designs do mundo, elas treinam todos os dias. Elas tiram um domingo que tá de folga para treinar. Elas estão sempre treinando, entendeu? Então, quanto mais você treina, quanto mais você faz, é igual assim, gente. Eu preciso fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Uma das melhores formas para poder aprender o inglês é escutar música. Você escuta a música, escuta, daqui a pouco você está pronunciando de forma correta esse inglês. Então, quando você treina, no nosso caso a gente vai treinar a mão e o olho, né? Para enxergar uma forma correta de ficar aí essa unha. Quando você treina, dá super certo. Para aprender o inglês, eu treino meu ouvido. Para aprender a unha, o formato correto, a aplicação correta, eu vou fazendo ali no dia a dia mesmo, tá? Então, isso fez muita diferença, gente, na minha decoração, tá? Então, esse foi mais um Fiberglass falando de construção de unha de fibra de vidro. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Sigam a gente lá nos canais, tá? YouTube, Instagram, Facebook. Deixem seus comentários, deixem perguntas. Dessas perguntas eu vou estar fazendo novos vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.